desde já te agradecemos pela palavra que o Senhor trará nessa manhã, uma palavra que irá nos transformar, que irá nos edificar, nos curar, nos libertar, porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Mas também nessa manhã, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus, nós damos uma ordem à enfermidade, que toda enfermidade que está alojada no corpo daqueles que estão aqui, daqueles que estão nos assistindo em casa, daqueles que não puderam vir, nós agora te damos uma ordem que em nome de Jesus você saia da vida dessas pessoas. Nós clamamos e cremos que na cruz do Calvário o Senhor Jesus já levou todas as nossas enfermidades. Por isso, Pai, em nome de Jesus nós decretamos a cura, Senhor, a cura, seja de uma enfermidade física ou emocional, nós decretamos que ela está destruída, anulada, falida nesta manhã, e te agradecemos desde já pela cura, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos, aleluia, pode tomar assento. Este mês nós estamos falando sobre obediência, não é? É um tema muito interessante. O Watchman Nee, um homem que passou praticamente a sua vida de convertido em Cristo inteira numa cadeia na China, para aqueles que gostam de países comunistas, né? E dentro da cadeia ele escreveu alguns livros, e um deles se chama O Poder Latente da Alma. E o Watchman Nee costumava dizer o seguinte, que a maior exigência que Deus faz ao homem não é de carregar a cruz, não é de servir, não é de ofertar ou negar a si mesmo. A maior exigência é a obediência a Ele. Por isso que Samuel irá dizer para Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência é a maior prova de fé que uma pessoa pode dar a Deus. Fazer o paralítico andar não é somente fé, é dom. Receber uma bênção é graça, mas obediência é fé. Porque nós temos o intelecto, nós temos as nossas convicções, e você obedecer a algo que está dizendo que você está errado é muito difícil, sim ou não? Então, o Watchman Nee, ele diz que a maior exigência é a obediência a Deus, a Ele, a Deus. Isso é o que Deus mais exige de nós. E nessa manhã eu queria falar sobre a obediência de Abraão. Amém? A obediência de Abraão. Talvez semana que vem, se Deus permitir ou não colocar outra coisa aí no meu coração, eu quero falar de Noé. Noé nos ensina que o que nos faz suportar as tempestades é a obediência que temos ao ouvir a voz de Deus. Amém? E Abraão também nos ensina que precisamos dar ouvido a Deus, ou seja, obedecer a Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, e deixasse aberto. Nós iremos viajar um pouco na história de Abraão, não é? Como diz alguns, um sermão quase expositivo. Gênesis capítulo 12, verso 1. Abram aí. A versão que eu uso é NVT, amém? Às vezes você tem uma versão King James, ou João Ferreira, ou NTLH. Enfim, muda-se algumas palavras, mas o sentido é o mesmo, ok? Gênesis 12, 1 diz assim. O Senhor tinha dito a Abrão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Nunca é tarde para começar, amém? Agora, vai comigo lá em Gênesis 17, verso 1. Gênesis 17, verso 1. Abram aí. Diz assim. Quando Abraão
estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Abraão aqui já estava com 99 anos. Amém? Então, irmãos, Abraão deu ouvidos a Deus. Primeiro que não é fácil. Já imaginou você ouvir uma ordem dessa de Deus? Que você tem que largar tudo, sua família, suas posses, seu emprego, tudo, e ir para um lugar que Deus mostraria. Por isso que quando nós ministramos líderes ou pastores, não é? É comum dizer que na obra de Deus não há garantia de nada. Você nunca sabe o que te espera. Só que Abraão tinha 75 anos quando ouviu a Deus, quando deu ouvido a Deus. 24 anos depois, Deus estabelece uma aliança com Abraão. 99 anos, Deus estabelece essa aliança. Olha que loucura, irmãos. 24 anos depois que Abraão ouviu a voz de Deus, lá na sua terra dos seus pais, 24 anos que ele estava já em outra cidade, em outra nação, Deus estabelece uma aliança. Então, irmãos, leva tempo para que o chamado, para que a promessa que Deus te fez seja confirmada. Às vezes nós ouvimos Deus e imediatamente queremos que Deus faça alguma coisa. Só tem um problema. Nós veremos um pouco mais para frente. Abraão começa dando ouvido, mas como ele achou que estava demorando, ele quis dar um jeitinho. E nós, às vezes, somos assim. Nós ouvimos uma palavra, aquilo mexe com o nosso eu, mexe com o nosso espírito, só que, às vezes, achamos que está demorando e queremos dar um jeitinho. Só que, primeiro, o fato de obedecer a uma ordem de Deus não quer dizer que você não terá problemas à sua frente. Amém? Não quer dizer que você não terá problemas. Porque são esses problemas que irá forjar a nossa fé, ou irá fazer com que nós venhamos a desobedecer a Deus. Porque achamos que já que Deus falou, vou te dar um exemplo simples. Deus de repente usa alguém para falar para você assim: olha, meu servo e minha serva, eu estou te dando um carro, zero quilômetro. Mas ele não disse o dia nem a hora. Aí você sai dali já dizendo: não, Deus disse que ia me dar. Você entra numa concessionária, compra o carro em 4 anos, só que a parcela fica num valor que você sabe que você não pode pagar. Mas Deus falou, mas não disse o dia e nem a hora. E aí você começa a dar jeitinhos, faz empréstimo aqui, atrasa ali, e a sua vida vira um inferno. E ainda culpando Deus e aquele que trouxe a palavra. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque uma característica de quem realmente é obediente a Deus é a mansidão. E mansidão não é só falar manso, é alguém que ouve e tem critério, sabe avaliar, sabe discernir as coisas e não é afoito na reação daquela ação que ele recebeu. E é interessante, irmãos, que o fato de você obedecer a ordem de Deus, de novo, não quer dizer que você não terá dificuldades. Quantos aqui, eu já tiro por mim, já ouvi tantas promessas de Deus, e depois que eu ouvi a promessa, parece que o negócio ficou mais difícil. Porque quando a palavra sai, existe um inimigo, não é? O inimigo de nossas almas, aquele que rege a terra, humanamente falando, as forças do mal, que ele vai ao encontro dessa palavra, e ele tentará de todos os jeitos, as maneiras possíveis, fazer com que você crie um atalho, porque esse atalho te levará a uma frustração. E lembra, não sei se todos aqui já ouviram eu falar isso, existe uma diferença entre profecia e promessa.
Profecia, quando Deus fala, independente do homem, independente do que você faça, ela se cumprirá. Deus deu uma profecia, disse que nasceria Sansão, e Sansão ia derrotar os filisteus. Sansão procura uns atalhos, faz um monte de coisa errada, mas no final ele derrota os filisteus. O problema é que ele não precisava ter sofrido tanto para fazer isso. Promessa é o se. A promessa ela é condicionada. Se me obedecer, se esperar, se fizer o que eu estou falando, do jeito que eu estou falando, eu vou te abençoar. Eu farei o que tem que ser feito. Abraão recebeu uma profecia. Deus disse para ele que ele seria pai de multidões, que ele seria a bênção de todas as famílias da terra. O problema é que mesmo assim, Abraão criou alguns atalhos. É aquela história. Vamos dizer que Deus fala assim, olha meu servo, você vai morrer com 90 anos de idade. O problema, eu estou com 40, 50, aí eu falo, vou morrer com 90, eu vou fazer tudo o que eu quero. Aí você passa 15 anos em cima de uma cama doente. Você só vai morrer com 90. Então o problema não é a questão que se Deus falou, é o que você sofrerá ou não dentro do que Deus falou. E Abraão teve esse problema. Ele, em meio à dificuldade, ele não perguntou para Deus o que ele deveria fazer. Porque as dificuldades surgirão, mas quando eu obedeço, eu estou resistente às tempestades que virão ao meu encontro. Deus me dará socorro e livramento. Então essa é uma pergunta que você precisa fazer. Em meio à dificuldade, o que fazer? Abraão não fez essa pergunta a Deus. E às vezes nós não fazemos porque já sabemos a resposta. Olha que interessante. Gênesis 12, verso 10. Volta lá. Gênesis, capítulo 12, verso 10. Diz assim: naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abrão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, é mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. E de fato, se eu continuar lendo o texto, Abraão fez tudo isso, Sara, e recebeu muitos presentes. E um desses presentes foi um problema muito sério lá na frente. Então Abraão teve medo. O pai da fé teve medo. Abraão teve medo porque assolava Canaã ali uma grande seca, uma grande fome. E o único lugar que tinha mantimento era o Egito. E nós sabemos que o Egito representa o mundo e tudo o que ele pode nos dar ou nos tirar. Só que ao invés de Abraão perguntar para Deus, por medo da fome, por medo da dificuldade, ele desce ao Egito. E além de descer ao Egito, ele mente. Porque o medo nos faz mentir. O medo nos faz recuar, irmãos. Medo é ausência de amor. Medo é ausência de obediência a Deus. E às vezes nós também somos assim. Nós temos uma promessa. A mesma promessa que foi feita a Abraão, e depois se torna uma profecia, porque Deus faz uma aliança com ele. Deus também tem para nós, porque em Cristo nós somos agora herdeiros de Abraão. Só que nós ouvimos algo, Deus fala conosco, mas ao longo da nossa caminhada vem as dificuldades, vem os problemas, e ao invés de você parar e falar, Senhor, eu creio no que o Senhor me prometeu. O que eu faço, Senhor? Para onde eu vou? Porque o problema não foi ele ter ido ao Egito, é como ele foi. Porque quando Jesus nasce nessa terra, e ele já estava por volta dos seus 4 anos de idade, ele não era o bebê na manjedoura,
quando os magos chegam, irmãos, isso aí é coisa do presépio romano, ele já tinha em torno de 4 anos de idade, 4, 5 anos de idade. E depois que os magos vão embora, o que Deus fala para José através de um sonho? Foge para o Egito, fica lá, até que eu mande você voltar. Então, o problema não é você arrumar um emprego, e porque o emprego é no mundo, mas a porta que abriu, o meu patrão, ele é um satanista. Se Deus abriu, você fará diferença naquele lugar. O problema é quando você faz sem perguntar para Deus, devo ir, devo fazer, Senhor. Lembra do domingo passado? Praticamente a única vez que Davi não pergunta a Deus, ele quebra a cara. Ele sempre consultava a Deus. Dessa vez ele decidiu não consultar. Então, ele teve medo. Por que ele teve medo? Porque ele não foi na direção do Senhor. Ele foi por conta própria. E ele achou que ele poderia resolver as coisas do seu jeito. Porque uma coisa, irmãos, que às vezes nós lendo sobre Abraão, fica muito vago. Mas quando você vai estudar sobre Abraão, quando você lê a história do povo hebreu, de Flávio Joséfo, quando você lê outras escritas da época, você descobre que Abraão era um homem muito sábio. Abraão estudava os planetas. E Flávio Joséfo diz que Abraão começou a estudar os planetas, as constelações, e ele chegou num entendimento. Porque Abraão era politeísta, Abraão adorava muitos deuses. O seu pai tinha uma fábrica que fazia ídolos. E no meio de tudo isso, porque às vezes você está lá no meio da sua família e só está você, né? O resto você está lutando contra todo mundo. Fica firme, obedeça a Deus. Deus tem poder para salvar você e a sua família. E ele chegou no entendimento que só alguém muito poderoso poderia criar todo o universo e o universo funcionar de uma forma tão perfeita. E quando ele chega nesse entendimento, Deus se revela e diz: Abraão, sou eu. Você está falando de mim, Abraão. Agora, eu tenho algo com você. Sai do meio da tua parentela, sai do meio de toda idolatria e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E eu te abençoarei. E serei com você todos os dias. Irmãos, olha a promessa de início de Deus para Abraão. E quando vem as dificuldades, ele não pergunta. E ele vai ao Egito de qualquer maneira. E por isso ele teve problemas. Agora, só que, vamos para Gênesis 15. Só que aí agora, Deus faz uma promessa a ele. Gênesis 15, verso 1. Abram aí. Deus faz outra promessa a Abraão. Vai lá, Gênesis 15, 1. Lembra, nós vemos em Gênesis 17 que Abraão teve um filho. Mas em Gênesis 15 diz assim: algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo. Não tem o que, irmãos? Ele já tinha pisado na bola. Abraão, pois, não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa serei muito grande, e a sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco serve em minha casa. Herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Irmãos, Abraão recebe a promessa que teria um filho. Olha que coisa interessante. Deus faz uma promessa, ele sai. Aí passa um tempo, alguns anos, irmãos, porque nós achamos que foram alguns dias, foram anos. Deus fala novamente com Abraão. Porque nós criamos uma ideia que Deus tem que falar toda hora com a gente. Deus não gosta de ficar falando a mesma coisa muitas vezes. E quando ele repete algo, é para você se apressar em cumprir.
porque a sentença está vindo. E agora no capítulo 15 aí Abraão recebe uma promessa que teria um filho. Até aí tranquilo. O problema é que passa mais um tempo. E ele acha que Deus está demorando muito. Lembre-se, Abraão já era um homem idoso. Vai comigo em Gênesis 16, verso 1. Abraão quis dar um jeitinho, irmãos. Abraão e Sara, não é? Agem por conta própria agora. Eles quis mais uma vez. Você vê que é uma cadeia de erros, né? Desce ao Egito, mente. Aí Deus vem, faz a promessa que ele teria um filho. Aí agora ele e Sara, sua mulher, resolve criar um atalho e dar um jeitinho. Gênesis 16, 1 diz assim: Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia. Uma serva o quê, irmãos? Eu já ensinei para vocês aqui que na época o egípcio não era escravo, ele tinha escravos. Então essa mulher, essa moça foi dada a Sara como serva, como escrava, como um presente do faraó. Quando Abraão e Sara mentem e dizem que são irmãos, então o faraó, interessado em tomar Sara como mulher, lhe dá uma serva como presente. Só que todo presente que o mundo te dá é um pacote que te dará muitos problemas lá na frente. Porque o único que é bom e te abençoa de todas as formas é o Senhor Jesus, amém? Uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão. Quem foi que disse para Abraão, irmãos? Mas depois ela culpa Abraão, né? Mas foi ela, a ideia foi dela. O Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Serva de quem? Para Abraão ter alguma coisa com ela, segundo os costumes, o dono da serva tinha que autorizar. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sara. Abraão bobinho, né, irmãos? Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido em Canaã. 10 anos, irmãos, que ele já tinha saído lá da terra dos seus pais, de Ur dos caldeus. Abraão teve relações com Agar, e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Olha só. Abraão e Sara agem por conta própria. Entenda uma coisa, irmãos, a bênção que vem de Deus não acrescenta dores. Isso é bíblico. A bênção que vem de Deus não acrescenta dores. Se aquilo que você tem como bênção é algo que está tirando o seu sono, pare e reveja se foi realmente Deus que te deu ou te mandou fazer. Porque uma coisa é surgir um problema. Deus vem e te ajuda a resolver o problema. Outra coisa é aquilo que você diz que foi Deus que te deu, se é o problema que tira o seu sono. E se você continuar lendo, Sara começa a falar: a culpa é sua, Abraão. Porque quando a coisa dá errado, alguém tem que ser o culpado, nem que seja Deus. Já haviam se passado 10 anos, irmãos. Só que tem um problema. Agora, nós lemos aí, não é? Abraão agora tem um filho chamado Ismael. Mas vai em Gênesis 21, irmãos. Talvez agora você nunca leu os Gênesis, agora você está lendo quase tudo de Gênesis aqui. Gênesis 21 diz assim, lê comigo aí, verso 5. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Nasce o filho da promessa. E agora o que faz com aquele pacote que veio antes? Porque essa é a questão. Às vezes, irmãos, nós nos esquecemos que toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação.
Do que se queixa o homem, a não ser dos pecados que comete? Do que se queixa o homem, a não ser das guerras que travam em seu interior? Tudo que você faz tem uma consequência, boa ou ruim. Então já havia se passado algum tempo. Agora, Gênesis 21, verso 8, vai comigo aí. Diz assim: quando Isaque cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque. E disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela. Ela jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Agora Abraão tinha que colher o que ele plantou. Em Gênesis 16, diz que Abraão tinha 86 anos, quando Ismael nasceu. Gênesis 21, 5, que nós lemos, diz que Abraão tinha 100 anos de idade, quando Isaque nasceu. 14 anos já haviam se passado, amém? O tempo de desmama de uma criança naquela época era em torno de 5 anos de idade. Não é como no Brasil, que às vezes a mãe não quer nem amamentar porque tem que voltar a trabalhar. Era em torno de 5 anos. Então, Abraão tinha 105 anos quando teve que mandar Ismael embora. Irmãos, olha que loucura. 105 menos 86, 19. Havia se passado 19 anos. Agora Ismael era um homem. Agora você imagina o problema, o complexo na vida de Ismael. Não era culpa dele. Não era culpa dele. Ismael, irmãos, era resultado do erro de Abraão. E Deus permitiu. Só que Ismael ele era tão inocente nessa história, que quando Abraão despede Agar, manda ela embora, e antes de ir, Deus diz para ela: olha, ele também será um grande flecheiro, ele será um grande guerreiro, e ele também terá muitos descendentes. Se não me falha a memória, ele também será pai de 12 tribos, como se tornou Jacó, pai de 12 tribos. E ele será contra seu irmão. E o que nós vivemos hoje, irmãos? A guerra, cristianismo versus islamismo. Quem é o Islã? Os descendentes de Ismael. O Islã acredita na mesma história que você, só muda uma vírgula. Eles dizem que a nossa Bíblia foi adulterada, os nossos ensinamentos. Porque Ismael é o filho da promessa e não Isaque. Porque a primogenitura, o que nasceu primeiro foi Ismael. E aí existe uma guerra violenta. E o mundo islâmico está cada vez maior. Diz os pesquisadores, não eu, que mais 40 anos toda a Europa será islâmica. Eles dominarão o mundo antigo sem derramar uma gota de sangue. Isso que você vê hoje é só uma distração. Essa guerra do xiita, do Hezbollah, dos extremistas islâmicos. Porque o europeu não quer ter mais filhos. O filho do europeu hoje é um cachorrinho, é um gatinho, é pai de pet. Isso está chegando no Brasil também, né? Porque a ordem de Deus é crescer e multiplicar. Só que os nossos pais tiveram muitos filhos. Nós já temos bem menos quando temos. E os nossos filhos, a tendência é não ter nenhum. Mas adotar um petzinho para passear. Então, a guerra, o fim dos tempos, se aproxima cada vez mais, irmãos. Por causa de uma desobediência de Abraão. Entenda uma coisa, irmãos. O tempo não anula as consequências de nossas decisões. O sangue de Jesus, ele apaga os nossos pecados. E não as consequências do ato em si. Porque é isso que nós temos dificuldade de entender. Quando nós desobedecemos a Deus, automaticamente houve algo ruim, um pecado. E aí nós nos
arrependemos e pedimos perdão a Deus em nome de Jesus, conforme a palavra em 1 João diz, e o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, mas Ele não anula o ato, a consequência do que você fez. E essa consequência, ela pode durar para sempre. Porque dependendo do que você fez, aquilo se torna uma marca em sua vida para o resto da vida. A diferença é que se você crê que realmente Jesus pagou o preço lá naquela cruz, o sangue dele é o documento cravado na cruz, que nos perdoa, que nos resgata, que pagou a nossa dívida, estas coisas não nos abaterão. Mas não quer dizer que não seremos lembrados, porque esse é o papel do inimigo, nos acusar dia e noite. Aquele exemplo mais simples, você foi preso por tráfico de drogas. Tá bom. Você foi preso, pagou a sua dívida, não é assim? Para a lei, para a justiça, para a sociedade. Se converteu ou não, se tornou uma pessoa de bem. Aí um dia numa blitz a polícia te para, ela já pergunta, você tem passagem? E não mente não, hein? Porque nós vamos consultar o seu documento. Aí você fala, sim, tem passagem. Você já cumpriu? Já, não devo mais nada. Tá bom, consulta e vai embora. Alguém está te lembrando. Alguém está te lembrando. Você, às vezes, num momento de loucura, de devaneio, você se afasta das coisas de Deus, começa a fazer um monte de coisa errada no mundo, desobedece a Deus de todas as formas, e começa a postar nas redes sociais. Todo mundo está vendo. Aí todo ano, o tal do Facebook coloca lá para você. Ele traz lá aniversário seu lá daquilo ali. Ele te lembra o que você fez. A diferença é, se você crê que o sangue de Jesus pagou o preço, aquilo não vai te abater, mas alguém sempre te lembrará do que você fez de errado. Porque é a consequência, irmãos, do que você fez. Isso não torna você melhor ou pior que ninguém, mas querendo ou não, é uma mancha. É algo que fica e não tem como remover. É algo que você vai carregar. Ah, mas Deus fez um milagre e o meu nome sumiu lá do computador, do sistema lá da justiça. Tá bom, mas alguém sabe que você fez aquilo. E uma hora alguém vai te encontrar e vai dizer, você quer ser tão bom? Eu lembro o que você fez. Então, toma cuidado, porque o Senhor Jesus nos perdoa. Deus nos perdoa em nome de Jesus. Os pecados foram pagos lá na cruz, mas as consequências do ato em si, nós carregaremos para o resto de nossas vidas. Assim como você carrega marcas boas, alguém irá lembrar, falar assim, olha, fulano realmente é uma boa pessoa, é honesta, é íntegra. Você também pode carregar algumas marcas. Só que o sangue de Jesus no mundo espiritual já apagou tudo isso, amém? E é isso que você precisa crer. Só que agora tem um problema, não é, irmãos? Abraão, olha só, mente 2 vezes. Cria um atalho. Porque o presente que ele recebeu, que Sara recebeu lá, parecia muito bom. Uma serva egípcia, provavelmente essa mulher sabia até ler e escrever, irmãos. O povo do Egito era muito culto. E era algo, parecia tão bom, que Sara viu que aquele presente era a solução para ela poder ter um filho. Para ela poder ter alguém, porque como a Agar era a serva dela, então ela tomaria o menino como filho. Esses eram os planos dela, mas não deu certo. Porque Deus tinha algo. É tanto que no Novo Testamento você vai encontrar escrito assim, que existem os filhos de Agar, existem os filhos de Sara. Os filhos da Sara são aqueles que são livres, os de Agar são aqueles que são prisioneiros. Mas olha o problema que o seu Abraão arrumou para nós. A gente só culpa Adão, né? Abraão também arrumou um problema sério para nós, irmãos. Isso não diminui Abraão, porque ele foi chamado de pai da fé, depois. Então, irmãos, como teve jeito para Abraão, também tem jeito para nós, amém? Tem jeito para nós.
Deus tinha uma promessa, tinha uma profecia liberada sobre a vida de Abraão. Só que você olha que já tinham se passado muitos anos, irmãos. Agora, vai comigo em Gênesis 22, para a gente caminhar para o final. Gênesis 22, verso 1. Gênesis 22, 1 diz assim: algum tempo depois, pôs Abraão à prova. Quem é que pôs Abraão à prova, irmãos? Deus. Por que que Deus nos coloca à prova? Não é para nos destruir, é para nos redimir e nos levar a um nível maior, amém? Essa é a diferença entre provação e tentação. O diabo te tenta porque ele quer te destruir. Você não é tentado para vencer, você é tentado para cair. Deus nos prova, porque a prova nos leva, nos coloca em um nível maior do que aquele a qual nos encontramos. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama. Deus já bate na ferida, né, irmãos? Deus vai assim, no que você mais gosta, é ali que ele vai tocar. E vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei. Ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Agora continua lendo. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Vai comigo no verso 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocaustos em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu, uma vez o que, irmãos? Uma vez, tá vendo? Pelo menos uma vez que ele obedeceu. E não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes. E eles serão como as estrelas do céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão a cidade de seus inimigos. E por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Irmãos, Deus prova Abraão. Só que dessa vez Abraão deu ouvidos a Deus. É óbvio que não foi fácil, irmãos. É óbvio que não foi fácil. Porque Deus pediu a Abraão o que ele tinha de melhor, que não eram suas posses, era o seu herdeiro legítimo. É óbvio que não foi fácil. Só que Abraão já estava num nível de decadência muito grande. Porque ele já tinha mentido para Deus. Ele já tinha desobedecido a Deus 1, 2 vezes. Ao ponto que o rei daquela terra disse assim para Abraão, muito depois desse evento aqui, que Deus confirma Abraão. Disse: olha, você não é mais aquele enganador, você agora é um príncipe de Deus. O mundo reconhecendo. Olha como é que o mundo via Abraão, um mentiroso, um enganador. Mas depois disso, aquele homem olha para Abraão e diz: não, eu confio agora na sua palavra. Você agora é um príncipe de Deus.
E ele deu ouvidos a Deus, preparou o altar sozinho. Ele estava disposto a fazer o que tinha que ser feito. Ele não queria mais não dar ouvidos a Deus. Só tem um detalhe, irmãos. Isaac não era uma criança como você imagina. Isaac já tinha aí entre 14 e 16 anos de idade. Era um homem já. Agora, olha o nível de obediência de Isaac. Era muito maior que a de Abraão. Porque ele poderia falar assim, o quê? Eu? Manda outro. Eu não vou deitar aí para você me matar. Você acha que um velho de 100 e tantos anos ia conseguir correr atrás de um jovem de 16, irmãos? Ele não tinha nem força. Então, olha o que é obediência, irmãos. O filho ensinando o pai o que é obedecer a Deus. Talvez muitos de nós não nascemos num berço cristão. E muitos de nós hoje somos exemplo. E ensinamos aqueles que deveriam ter nos ensinado do que é temer a Deus. Então, Isaac decide obedecer. Isaac com certeza ajudou Abraão a fazer tudo ali. E ele diz, mas onde está o cordeiro, pai? E ele diz, Deus providenciará. É muito fácil, palavras bonitas, né, irmãos? Mas Deus providenciará, deita aí, meu filho, vou botar a mão no seu olho e a faca no seu pescoço. Olha o nível de entrega de Abraão, irmãos. Talvez, se ele não tivesse pisado tanto na bola, Deus não seria tão extremo como foi. Mas Deus precisava dar um checkmate em Abraão, porque havia uma palavra liberada sobre Abraão, que ele seria bênção para todas as famílias da terra. Havia um peso muito grande sobre Abraão, uma responsabilidade muito grande. Então, irmãos, quando nós damos ouvidos a Deus, aquilo que Deus fala para você, não tenha medo, faça, ainda que ninguém entenda. Eu acredito que Abraão saiu escondido de Sara, porque com certeza Sara, como uma leoa, era perigoso ter matado Abraão, mas meu filho você não leva. Com certeza, irmãos. A atitude de Abraão, ela rompeu com tudo que você possa imaginar. Porque até mesmo a sua esposa não concordaria com um troço desse, irmãos, mas nem a pau. Toda mãe é uma leoa para defender seus filhos. Ele estando certo ou errado é uma leoa. Como diz muitos, né? Eu posso bater, meu filho é meu, foi eu que pari, você não. Toda mãe é uma leoa. Só que Abraão agora resolveu fazer. Estava disposto a fazer o que tinha que ser feito. Às vezes o que falta em nossas vidas é obedecer a Deus, é crer nas promessas que o Senhor faz na sua palavra para cada um de nós, e tomar posse disso. E mesmo que você não entenda nada, obedeça, caminhe, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Abraão estava quase sacrificando e sacrificou um cordeiro. Sabemos que profeticamente aquele cordeiro aponta para Cristo, o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Mas ele estava sacrificando porque ele não obedeceu. Por isso que obedecer é melhor do que sacrificar. Mas nós, como bons descendentes de Abraão, também estamos dispostos, né, irmãos? Se nós obedecêssemos realmente a palavra de Deus, 99% das coisas que enfrentamos hoje não existiriam. Só que agora, o Senhor pede um sacrifício, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Porque sacrificar dói, irmãos. Ser humilhado, ter que abrir mão de alguma coisa, ter que deixar tudo para lá e começar do zero, dói. Só que quando Deus te prova, Ele não prova para sua vergonha, Ele prova para te colocar no lugar mais alto. Então eu não sei quais são as desobediências que você faz, eu sei as minhas. E eu preciso ter consciência que há consequências. Porém, em Cristo Jesus, Abraão teve uma segunda chance. Em Cristo Jesus, nós também temos uma segunda chance. Uma terceira, uma quarta, porque enquanto a vida há esperança. Então é algo para você pensar.
Só que quando Abraão iria cumprir aquilo, Deus intervém e proveu o carneiro para o sacrifício. O que isso quer dizer? Que quando você decide obedecer a Deus, quando Deus te pede algo, fala algo para você, não se preocupe, porque aquilo que você está entregando não é nada perto do que Deus entregará para você. Não é nada, irmãos. Às vezes Deus fala algo, você fica com medo, porque é fácil criticar Abraão, mas com medo, ele tinha família, todo mundo passando fome. Por medo, não é porque, eu não vou dizer que você está fazendo por maldade, mas por medo, você acaba criando atalhos, e esses atalhos irão gerar problemas lá na frente. Só que Deus, Ele não olha para o início, Ele olha sempre para o teu fim. Deus não olha para a matéria bruta, Ele olha para a joia que você está se tornando, porque Ele é o joalheiro que está lapidando você como um diamante precioso e purificado pelo sangue de Jesus. Eu não sei se todos vocês sabem, mas é muito raro uma pedra, um diamante, uma safira, uma esmeralda, ela ser 100% pura. Muito raro. Quando isso acontece, é aqueles diamantes que você fala assim, mas por que esse diamante vale 100 bilhões de dólares? E o outro é igualzinho, só vale 1 bilhão. Porque quando a joia é bruta, quando aquela pedra é encontrada, ela tem ranhuras dentro dela. E essas ranhuras, a quantidade de ranhuras diminui o valor da pedra. Só que o joalheiro, o lapidador, quem mexe com pedras preciosas, eles têm um líquido, e eles colocam essas pedras ali dentro. Eu te falo porque eu já trabalhei com isso quando eu era adolescente. Coloca lá dentro, e durante um tempo fica uma luz ali em cima daquele líquido verde, e aquele líquido ele vai penetrando na pedra e tirando as ranhuras. Depois de um tempo, o lapidador ali, o joalheiro, ele pega aquela pedra e ele desenha um coração, faz um anel, ele faz o que ele quer. Você olhando a olho nu, você vê uma pedra perfeita, mas o perito, ele pega lá a lupa dele, ele olha e diz, essa pedra tem ranhuras, ela tem marcas, mas ela vale um bom dinheiro. Entenda. Coloca assim que você, essa pedra bruta, cheia de ranhuras, mas você foi mergulhado no sangue de Jesus. Cada ranhura foi uma desobediência, foi um pecado. E você foi mergulhado dentro desse sangue de Jesus. E a luz, que é Jesus, é o sol da justiça, não é isso que diz? Ele é o sol do meio-dia. Então, Cristo, como luz, Ele está ali, penetrando, fazendo com que o sangue dele entre e tire todas as ranhuras. Só tem uma coisa, irmãos. O líquido que os homens usam, dá para perceber. O sangue de Jesus te purifica, você se torna filho de Deus, você se torna puro. Você se torna alguém sem ranhuras. O mundo pode te lembrar, mas quando o Senhor olha para você, Ele vê Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Ele vê alguém que está lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele vê alguém que Ele diz, este aqui é meu filho em Cristo Jesus, essa aqui é minha filha em Cristo Jesus. E o diabo está lá na presença dele. O pessoal pensa que o diabo tem medo de entrar na igreja. O diabo vai na presença de Deus e fala com o próprio Deus. Porque diz que ele nos acusa dia e noite. Mas ele fez isso, ele fez aquilo, não importa. Eu não levo em conta o tempo da ignorância. Pecado confessado é perdoado e é lançado no mar do esquecimento. Só que para isso, precisamos estar dispostos a obedecer. Precisamos estar dispostos a nos arrependermos das coisas que fazemos. Porque o sangue só irá penetrar em nós quando nós reconhecermos quem somos e quem é o dono desse sangue em nossas vidas. O mundo ainda procura sangue de animais. Nós já temos o sangue de Cristo, irmãos. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Por isso, nessa manhã, eu convido você a refletir um pouco. Reflita.
Como é que está a sua vida? Quais são as ranhuras que ainda você não permitiu que o sangue de Jesus tirasse? Porque a palavra diz assim em Romanos: creia com a boca para a salvação, que Cristo é Senhor, e confesse com o coração para que os seus pecados sejam perdoados. Reflita um pouco. Se a maioria das coisas que hoje você questiona não é consequência de algo praticado. E talvez esses dias alguém apontou o dedo para você. Uma situação levou a outra e alguém disse coisas que você já fez ou faz, não sei. Mas nessa manhã, o Senhor te convida para que você mergulhe no sangue dele. Para que você sinta que, como diz em Colossenses, nós estamos sepultados em Cristo. Cristo é a nossa vestimenta. E a nossa vestimenta foi lavada com sangue puro. Que não há mais ranhuras em você. Que as pessoas consigam diminuir você. Porque só Deus sabe. Porque agora você é uma pedra preciosa. Você era um diamante bruto que na mão de um ignorante como eu não tem valor. Porque se você achar um diamante bruto na rua, você vai jogar fora achando que é um pedaço de vidro temperado. Aquilo que você vê depois, aquela coisa linda e maravilhosa, como você está vendo esse lustre aí, isso é cristal, é uma imitação de diamante, vamos dizer assim. Aquilo ali é trabalho do joalheiro. E Cristo é o maior joalheiro que já existiu, irmãos. Ele faz de nós pedras preciosas que talvez nem você entenda o valor que você tem. Mas o seu valor é tão grande diante de Deus quando tem Jesus, que o inimigo faz de tudo para roubar você para ele. Então, irmãos, teve jeito para Abraão, então tem jeito para nós. Abraão não tinha Jesus, irmãos, como nós temos hoje. Então a nossa chance é muito maior. Eu sei que às vezes nós andamos por caminhos tortuosos, mas o Senhor em Cristo Jesus, Ele com a sua palavra no seu Santo Espírito, Ele nos atrai com uma graça irresistível. E nós entramos no caminho e começamos a ver que os entulhos, as dificuldades, Ele vai limpando, porque Ele envia o anjo dele à nossa frente. Então, não se deixe abater. Não se deixe abater pelas acusações, mas traga à memória o que te dá esperança, o amor do Senhor. O sangue de Jesus que já penetrou na sua vida e já arrancou todas as ranhuras que você tinha, todas as marcas que te diminuía, que fazia de você alguém menor. Hoje você é chamado de bendito do meu Pai. Você é chamado de filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro das bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Fica em pé no seu lugar. Feche os teus olhos, acalma o seu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo ministrar você. Ir onde talvez as minhas palavras não puderam ir. Deixa o Espírito Santo fluir. Nesse momento, sabe? Se desliga de tudo e só deixa o Espírito Santo fluir. Porque eu sei que há ranhuras dentro de nós, irmãos, que só o Espírito Santo. Só o sangue de Jesus. Eu sei que há ranhuras que faz com que nós mesmos possamos olhar para nós no espelho e dizer: não tem mais jeito, eu sou isso mesmo, eu não presto, eu nasci para fracassar. Não, irmãos. Você em Cristo Jesus, você nasceu de novo, você saiu de criatura para filho de Deus. E os filhos de Deus comerão e beberão o melhor dessa terra e o do mundo invisível, porque nós também reinaremos com Cristo. Então,
Pare e pensa um pouquinho aí. Enquanto você ouve uma canção, não cante a canção. O louvor não é místico, irmãos. Não é para fazer você sentir nada. É só uma forma de fazer com que você não se distraia com nada. E deixa o Espírito fluir aí na sua vida. Deixa o Espírito fluir no seu casamento, na sua relação com os seus filhos, na relação que você tem com o seu trabalho, nas ranhuras que já existem. Deixa o Espírito Santo trazer a certeza aí que o sangue de Jesus Cristo já tampou, já fez com que essas ranhuras sumissem. Então, deixa o Espírito fluir, aleluia. 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 Obedecer é o que mais quero. Sacrificar minha vida em teu altar. Os meus ídolos eu derrubarei e construirei um altar para te exaltar, te adorar. Obedecer e sacrificar em teu altar. Em tudo te adorar, em teu altar. E o meu Isaac entregar em teu altar. Em tudo te adorar, em teu altar. E o meu Isaac entregar. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Santo Espírito de Deus, Tu és aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos, Senhor. Pai, nós clamamos pela Tua misericórdia, Pai. Sabemos que, se não é a Tua misericórdia, não estaríamos nem sequer de pé no dia como hoje. Ó Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Tu és aquele que nos cura de dentro para fora. Porque as ranhuras são de dentro para fora, Senhor. As ranhuras são marcas que ficam em nossa alma, em nosso sentimento. Mas eu creio na Tua cura, eu creio na Tua cura, Senhor. Eu creio na Tua cura, Pai. E às vezes nós não temos força, Senhor. Mas o Teu Espírito Santo é aquele que nos fortalece. Por isso, Pai, em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter a certeza que o Teu sangue já nos purificou, já supriu, já entrou nessas ranhuras e fez com que elas desaparecessem, Senhor. Irmãos, eu vou orar, vou encerrar, mas faço um convite para você desafiador, se você quiser. Se você tem dificuldade, se você está se sentindo muito pesado nessa manhã, algo despertou em você. Se você quiser, em nome de Jesus, vir aqui à frente, venha. Se não, nós vamos orar, vamos encerrar. Aí é você e Deus. Às vezes precisamos de uma oração mais específica. Mas é algo que é muito pessoal. Eu não costumo insistir com apelo. Eu sempre creio que é você e Deus.
Então, se você quiser, em nome de Jesus, vir aqui à frente, venha que nós vamos orar por você. Se não, nós vamos orar, vamos encerrar. Porque a palavra de Deus, ela é muito boa, irmãos. E feliz de nós quando damos ouvidos à sua palavra. Feliz de nós quando damos ouvidos à sua palavra. Eu sinto no meu espírito muitos corações entristecidos nessa manhã. Muitas perguntas sem respostas. Muitas dúvidas. Mas o segredo começa na obediência. É você caminhar e confiar que Deus é aquele que proverá o cordeiro, ou seja, que trará o que você precisa, que fará o que tem que ser feito, porque aquele cordeiro apareceu de forma milagrosa preso entre os arbustos. Então, de forma sobrenatural, Deus fará o que tem que ser feito na sua vida nessa manhã. Aleluia! Vamos orar enquanto nós oramos, você que está aí no seu lugar, que você possa ser um intercessor nessa hora, enquanto nós oramos por essas vidas, amém? Aleluia! Aleluia! Te obedecer é o que mais quero. Sacrificar minha vida em teu altar. Os meus ídolos eu derrubarei e construirei um altar para te exaltar, te adorar, te obedecer e sacrificar em teu altar, e em tudo te adorar em teu altar, e o meu Isaac entregar. E obedecer é o que mais quero, e sacrificar minha vida em teu altar, e os meus ídolos eu derrubarei e construirei um altar para te exaltar, te adorar, obedecer e sacrificar em teu altar, e em tudo te adorar em teu altar, e o meu Isaac entregar em teu altar, e em tudo te adorar em teu altar, e o meu Isaac entregar. Os meus ídolos eu derrubarei e construirei um altar para te exaltar, te adorar, obedecer e sacrificar. Os meus ídolos eu derrubarei e construirei um altar para te exaltar, te adorar, obedecer e sacrificar em teu altar, em tudo
te adorar em teu altar, e o meu Isaac entregar em teu altar, em tudo te adorar em seu altar, e o meu Isaac entregar. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer, se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, eu recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Eu fui lançado, El Shaddai, tu estava ao meu lado, nunca me deixou, por isso eu sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer, se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, eu recebi.